Então, para fazer o posicionamento via Bootstrap, eu teria que, primeiro, encontrar aonde que está isso na documentação, tá? Teria que encontrar isso onde que está na documentação, tá? Então, assim, começa, segundo esse exemplo aqui, ó, grid básico, começa então com uma div, né, usando a class row, certo? Então começa assim, encerra essa div aí, certo? Lembrando que isso aqui é para fazer o posicionamento no Bootstrap, né? Usando o Bootstrap. E no exemplo que a gente está vendo ali, ó, ele usa outras duas classes, outras duas divs, usando a class span4 e span8. Tá? Então, primeiro, então aqui incluímos duas divs com span4 e 8, a gente vai ver só o resultado disso. Ó, o que a gente está percebendo aqui? Como ela só tem esses reticências, né, não dá para ver nada, então eu vou pôr o texto aqui, ó, span4 e a span8. Vou dar um F5 agora. Olha lá, ó. A gente já percebe que houve um deslocamento, né? Span4, teoricamente, traz mais para a esquerda do que o span8, que levou mais para a direita, né? Será que eu tenho algum outro número de span que eu possa usar só para fazer um teste? 12. Né? A gente viu que é até 12 posições, vou usar 12. 12. Vamos ver. Opa! Usei 12 aqui e ele foi para a linha abaixo. Então vamos ver. Quem sabe um 6. Olha lá. Ó. Então é assim que eu vou fazer no teste, né? Até entender como é que esse negócio se comporta. Ó, botei um 7. Não mudou nada. Botei um 8. Nada. 9. Eu tenho, na verdade, é que entender a jogada, né? Vou botar um 2 para ver. Por enquanto não está mudando nada. Então, para criar uma linha, cria um row. Qual é o entendimento que tem que ter depois? A gente já sabe que cada linha que a gente criar aí, que na realidade pode ser só uma, tem que ter 12 colunas. Tá, entendido. Mas olha o que ele está dizendo lá. Como o grid é de 12 colunas, cada span tem um número que somam 12 colunas. E deve sempre ter 12 colunas para cada linha. Ou o número de colunas do pai. Bom, do pai vocês não vão entender ainda o que é. Mas o que seria o pai? É quando uma div está dentro de outra. Que aí ele usa uma ideia de herança aí. Então, resumindo, o que a gente está entendendo ali? Ele falou que cada linha tem que ter no máximo 12 colunas. E os spans, então não é assim, eu quero span 2, ele vai mais para a esquerda, e span 9 ele vai lá para a direita. No caso do span, o que a gente tem que entender? O span ele tem que totalizar sempre 12. Entenderam? Por isso que não estava empurrando mais. Porque no momento que atingiu 12 ou acima de 12, não movimentava mais. Então esse é o entendimento no caso dos spans. Os spans, eles na realidade definem o quanto que uma div vai ter de largura, entre aspas. Só para a gente entender. Não sei se vocês conseguiram chegar a esse entendimento. Será que se eu botar 6, 6, elas vão ficar no meio? Vamos mudar aqui, ó, na class 6, 6. Eu vou até tirar esse span 4 aqui, tá? Vou botar aqui uma span e outra span, tá? Vamos ver como é que fica usando 6 e 6. Por quê? Porque cada row tem que somar 12. Então esse é o nosso entendimento. Vamos ver como é que fica agora. Não atualizou ainda. Aqui. Tá, então aqui, usando o exemplo 6 e 6, o que a gente vai entender? Ó? O texto da div está iniciando imediatamente no limite esquerdo, né? Lembra que o HTML se comporta assim, né? O default dele é posicionar à esquerda. Então a gente tem dois quadrados aqui, 6 e 6, e o texto está posicionado à esquerda. O raciocínio então está, por enquanto, está batendo. Então o span entendemos, né? Cada row tem que ter 2 spans no mínimo de 6, para somar os 12. Agora vamos lá na documentação para ver se a gente entende o resto lá. Ó, o que ele está dizendo agora?
dando uma offset. Dando uma offset, então, ó. Mova colunas para a direita usando as classes offset. Cada classe aumenta a margem esquerda de uma coluna por toda a colunagem. Então, por exemplo, offset 4 move o span 4 por 4 colunas. Então aqui está fácil de entender, né? É só acrescentar a propriedade ali, ó. Então o span... Que span nada. Desculpem. Tá, então aqui fazendo o testezinho do layout fluido. Então eu vou tirar fora o que eu coloquei. E vou fazer o teste aqui, né? Ó, esse exemplo então aqui está fazendo uma barra lateral e um conteúdo um painel de conteúdo central. Então eu vou fazer o teste agora para ver se ficou assim. Ó, então aqui agora sim, ó, ainda sem cor nenhuma, mas a gente já enxerga que o conteúdo está se dividindo. Estão vendo? Bom, como a gente está dando um tour ainda, tá, tem mais coisas, tá? Por exemplo, já que a gente está falando de layout, né, gente? Vamos utilizar esses exemplos aqui agora para a gente testar nos nossos exemplos aí. Então, ó, modelo inicial, a gente vai testar esse cara aqui agora. Mais, ó, quero que vocês sigam comigo aqui. A gente vai entrar aqui no CSS Base. Eu vou pegar esse exemplo que a gente tem aí. Aqui eu tenho um exemplo de 2 colunas, tá? Eu quero estilizar um pouquinho aí. Vocês viram que o que eu quero procurar aqui de estilização? Então olha aqui, ó. Na esquerda, ó, quando a gente está na documentação, vocês olham para a esquerda que ele sempre põe o menu com os itens que eu quero configurar, tá? Então olha ali, ó. Tá tudo separado por categorias, tá? Então tem ali a categoria Code. Pô, o que será Code? Code é quando eu quero colocar dentro da minha página um texto no formato de código fonte. Então ele deixa num formato um pouquinho diferente. Tables, olha aqui, ó, tabela. Lembra que ontem não, aula passada a gente fez uma tabela? Olha aqui onde é que está o estilo básico para a tabela. E olha como é que faz. É só colocar, cria a tabela como normal a gente aprendeu e coloca uma class nela dizendo table. Vamos testar isso? A gente tem a tabela da aula passada, né? Então aqui eu tenho uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Como ela está na coluna do meio não, né? Ela está nessa span aqui, ó. Então ela ficou naquele lado direito. Notem que por padrão ela já tem um espaçamento esquerdo, né? Ela não está exatamente grudada. Bom, mas o que eu quero é estilizar a tabela. Então, segundo o Bootstrap, e para eu aplicar um estilo default, basta então eu colocar uma class lá igual a table. Então nós vamos testar isso para ver se funciona. Então aqui já está a tabela estilizada, ó. Olha a diferença que já deu, né? Pô, imagina, se eu seguir colocando conteúdo ali, só para a gente enxergar ela um pouquinho maior, né, já ficou um pouco mais interessante essa tabela, né? Ó. Então nota, pô, se eu fizesse padrão HTML, eu teria que ir lá, lembra, no CSS, colocar TD, aí escolhe uma cor para TD, TR, escolhe uma cor para TR. Lembra disso? Table para botar um fundo na table. Pô, aqui não, aqui tu só bota uma class table e pronto, fim de papo. Ou seja, aprendendo essas nomenclaturas, vocês começam a fazer uma página bem bacana. Ó, aqui tem também, ó, outra classe, ó, na documentação, tá, gente? Tudo isso aqui é documentação. É só a gente ler a documentação e encontrar a configuração que quer usar. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, coloque também uma classe, ó, essas classes aqui, ó, table stripped. O que será stripped? O que será, hein? Table stripped. Será que... Então, table stripped significa o quê? Linha sim, linha não. Linha sim, linha não. Ele está colorindo, ele está diferenciando cada linha. Bacana, né? Então, assim, ó, quando a gente começa a pensar, pô, que legal, cara. Quer dizer, então, que é só eu decorar praticamente o Bootstrap que eu consigo montar a minha página de uma maneira bem mais interessante. É isso aí mesmo. Tá, então, lembrando, ó, configura a tabela,
tabela, linha assim, linha não colorida, né? E borda. Então agora eu vou testar isso. Tá aí, ó, bordinha já configurada. Isso sem mexer em uma linha de CSS, né? Então aqui, ó, mais um teste, table hover. Então aqui é para eu detectar quando tem algum elemento que estou passando o mouse sobre. Vamos ver se funciona aqui. Ainda não. Então aqui testando, ó, o hover, que é quando passa o mouse sobre. Por que é legal usar isso aqui? Porque a coisa mais difícil de quando eu vou criar um aplicativo web, a coisa mais difícil no início é acertar as cores. Tá? Principalmente quando vocês ainda não têm noção do que é as cores do comércio, quando vocês estão fazendo uma ferramenta, ou da própria empresa, enfim, é difícil escolher as cores às vezes. E isso aqui é legal porque é um conjunto de cores que não fica feio e dá uma aparência já bem mais profissional, né, para um aplicativo. Então isso aqui a gente pode usar para... Diga, pô, então meus aplicativos vão ficar todos parecidos? Inicialmente sim. Mas depois a gente vai mudar. Tá, então aqui a gente está testando o Bootstrap para formulários agora. Certo? Então um form com 2 caixas e 2 botões. Então o que eu estava mostrando aqui? Ó, que esse cadastro do usuário e essa linhazinha aqui, ó, tá, é uma estilização a mais aí também que é possível de fazer num formulário usando esse recurso aqui, ó, field set, que ele na verdade ele agrupa um conjunto de elementos, e essa outra propriedade, legend. Quem faz isso aqui na realidade é o legend mesmo, ó. É como se eu desse uma legenda para o formulário. E aí, eu fechando aqui a ideia de recursos, o que eu ia mostrar para vocês é quanto aos botões, né? Que aqui, ó, em buttons. Ó, em buttons, se a gente olhar, a gente tem algumas classes para estilizar botões. Por exemplo, essa aqui, ó, btn. Ó, na verdade, o Bootstrap ele usa geralmente a classe padrão, né? Então, quando é um botão, o que faz? Classe btn. Vamos ver se isso já dá uma mudança aqui. Vou dar um F5. Olha lá, ó. Só que aqui vocês estão vendo que eu não fiz no lugar certo, né? Não tem como ver lá em cima. Lá em cima? Tá ruim? Pera aí. Aqui, ó. Agora dá, né? Ó, vocês estão vendo que eu fiz errado aqui, ó. Eu só coloquei para mostrar, mas era uma caixa de texto, eu fui lá e taquei como se fosse um botão, mas não é. Tá errado, não é aqui. Embora tenha ficado até legalzinho, né? Ó, na verdade o btn não é aqui, né? É nos botões. Então quando eu tenho um botão, eu coloco aqui, ó, class btn e dou um F5. Olha lá, vocês viram que mudou um pouquinho? Muito pouco, mas mudou já. Ó, eu vou fazer isso com o outro botão também. Tá, o outro botão também. E aí o que eu estava mostrando é que além da classe padrão btn, eu posso incluir uma outra classe que aí define essas coisas aqui, ó. Para ele ficar azulzinho, ó, btn primary, seria um botão primário. Ficaria assim, ó, btn espaço btn primary. Eu vou testar duas, tá? Vou testar o btn primary e o btn danger, ou warning aqui, ó. Warning seria de atenção, né? Aviso. Ó, então essas duas mudanças aqui vão fazer com que os meus 2 botões adotem cores diferenciadas já. Estão vendo o código aí? Tá, então, ó, dando F5 para testar, olha lá, ó. Já mudou, né? Então são pequenos detalhezinhos que a gente vai fazendo, vai aplicando na nossa página, aí, na nossa ferramenta, e aí ela vai ganhando uma cara mais profissional. Então, esse, na verdade, seria o objetivo quando vocês usam um Bootstrap. É tornar o visual da página de vocês mais profissional. Tá? Então, por hoje a gente vai encerrar aqui.